Direito Eleitoral, Recursos Eleitorais, parte 1, professor Rafael Maia. Olá, tudo bem? Sou eu aqui de volta, professor Rafael Maia, para falar sobre Direito Eleitoral. Essa matéria empolgante que alegra todos vocês, que eu tenho certeza se aventuraram a se matricular nesse curso do Aprova. Então seja bem-vindo, querido aluno, seja bem-vinda, querida aluna. Eu espero que vocês estejam persistentes no sonho de vocês, nesse ano difícil de 2020, que vai se prolongar aí por um tempo até que nós tenhamos uma vacina. E eu espero que você esteja aproveitando o tempo para que você possa se atualizar, se informar melhor, colocar os estudos em dia, porque na hora que abrirem a porteira dos concursos, vai ser tudo de uma vez e você precisa estar pronto. Então, sem mais delongas, como diz o poeta, vamos estudar, que está todo mundo estudando. Pois bem, pessoal, o assunto da aula de hoje é o recurso eleitoral, ou melhor, são os recursos eleitorais, e nós vamos ver daqui a pouco que tem uma diferença grande eu falar o recurso eleitoral e os recursos eleitorais. Mas na aula de hoje, nessas próximas 3 encontros, nós temos parte 1, parte 2 e parte 3 de recursos eleitorais, nós vamos falar sobre os recursos eleitorais, e essa é uma matéria onde eu vou precisar de uma atenção muito grande de vocês. Se você já é da área do direito, é importante que você tenha muita atenção, porque o direito eleitoral é diferente do processo civil normalmente. O processo eleitoral ele é bem diferente do processo civil. A gente que atua no direito eleitoral, a gente costuma ver advogados quebrando a cara muitas vezes, porque não conseguem compreender a lógica do processo eleitoral, né? Da contagem de prazos, das celeridades. Nós vamos ver que os prazos são extremamente exíguos, né? Enquanto que normalmente no processo civil um prazo para interposição de um recurso vai ser de 15 dias úteis, aqui no direito eleitoral vão ser 3 dias corridos. Então é muito comum que um advogado experimentado muitas vezes na justiça comum, na justiça do trabalho, se aventure a advogar para ajudar algum amigo na justiça eleitoral e acaba, quando ele chega lá para poder apresentar um recurso, a decisão já foi transitada e julgada há muito tempo. Vocês teriam uma ideia, a título de exemplo aqui, eu distribuí uma ação de improbidade administrativa para 4 clientes no ano de 2016. Desculpa, não distribuí a ação não. Eu recebi no meu escritório 4 clientes de uma ação de improbidade administrativa em 2016. Eles tinham sido intimados, né, citados para apresentar a defesa. E nós estamos em 2020 e até hoje nós não apresentamos contestação. Então olha só, o processo nem começou a correr. Um processo onde os meus clientes foram citados em 2016. Na Justiça Eleitoral, nesse último pleito, teve uma ação que eu distribuí na segunda-feira. No domingo, ela transitou em julgado. Ela foi arquivada. Então, uma semana o processo correu do início ao fim. Então, é um processo extremamente rápido, porque nós já vimos, vocês já sabem, que o princípio da celeridade é um princípio extremamente importante aqui no direito eleitoral. Se você não é do direito, é importante que você preste atenção também nessas aulas sobre recursos, porque você precisa compreender a lógica do recurso. Então aqui é uma matéria bem jurídica mesmo, né? Vai dizer respeito ao dia a dia do advogado na justiça eleitoral. Então é muito mais do que princípios, etc. Tem questões que envolvem a praxis jurídica, e é importante, se você não é um aluno que é do direito, né, que vai prestar um concurso para técnico judiciário, analista judiciário, e precisa saber direito eleitoral, então preciso que você também preste muita atenção nessas aulas. Então vamos lá. Os recursos eleitorais, gente, eles estão previstos ali no Código Eleitoral, nos artigos 257 até 282. Então, e aqui eu já queria dizer para vocês, é importante que vocês tenham em mãos o Código Eleitoral, a Lei Eleitoral e a Constituição Federal, e façam anotações. Por quê? Nós estamos falando de um Código Eleitoral que, como vocês sabem, é de 65, e que muitas das normas que ali estão
muitas das normas que ali estão não estão mais em vigor, ou foram atualizadas, ou não foram recepcionadas pela Constituição, mas estão ali. Então é importante, eu vou avisar para vocês fazerem anotação no Vademecum de vocês, no material que vocês têm impresso ou de forma eletrônica nas leis, para que vocês não caiam em pegadinhas de prova, beleza? É importante a gente ressaltar que nós temos aqui na matéria de recursos a aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil. E essa norma está prevista no próprio artigo 15 do CPC. O artigo 15 do CPC fala que aplica-se o CPC supletiva e subsidiariamente no processo eleitoral, no processo administrativo, no processo do trabalho e por aí vai. E aí o que é importante vocês saberem? A diferença entre subsidiário e supletivo. Como assim, professor? Vamos supor que eu tenho uma lacuna no processo eleitoral, no recurso eleitoral, mas essa lacuna, ela foi respondida no processo civil. Então, eu vou ter uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Quer ver um exemplo? O recurso de embargo de declaração. O Código Eleitoral vai se limitar a dizer que é possível apresentar embargos de declaração nos termos do Código de Processo Civil. Então vejam, o Código de Processo Civil tem uma aplicação subsidiária. Porém, gente, o Código de Processo Civil, ele pode ter uma aplicação supletiva também. O que é isso? Ele vai ajudar a corrigir alguma falha do Código Eleitoral. Por exemplo, existe uma previsão no Código Eleitoral que diz que o juiz pode tomar uma decisão de ofício sem ouvir nenhuma das partes e sem precisar se fundamentar. Se a gente considerar o contexto do devido processo legal da Constituição de 88, essa norma para em pé? Não para. Então, o Código de Processo Civil de 2015 diz que todas as decisões do juiz devem ser comunicadas às partes e devem ser fundamentadas. Então, vejam, eu tenho uma aplicação supletiva. Embora o Código Eleitoral diga alguma coisa, o Código de Processo Civil vai vir corrigir essa informação para torná-la mais compatível com o mandamento, com o sistema constitucional vigente. Então, essa informação, da forma como está escrito aqui para vocês, ela aparece em muitas questões. É possível a aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil no processo eleitoral. E isso é verdade. Apesar disso, o processo eleitoral possui as suas especificidades. Por exemplo, muita gente, encabeçada pela OAB, tentou encampar no processo eleitoral a contagem do prazo em dia útil. Não colou. O TSE falou, olha, fora do período eleitoral a gente pode até pensar, mas no período eleitoral não tem a menor condição. Aqui tem que ser tudo rápido. Decisão é 24 horas, é 48 horas, 72 horas. São 3 dias corridos. Então, em que pese o Código de Processo Civil tenha adotado uma nova contagem de prazos, com prazos sendo em dias úteis, aqui no processo eleitoral prevalece ainda a norma de que os prazos são nos dias corridos. Beleza? Essa informação, então, é importante. E aí, a primeira informação lógica que nós temos aqui é que existe uma sequência lógica para interposição de recursos nas eleições municipais e eleições gerais. E aí nós temos que lembrar o seguinte: nas eleições municipais, elas são organizadas pelo juiz eleitoral. As eleições gerais, dependendo do cargo, elas podem ser organizadas pelos tribunais regionais eleitorais ou pelo Tribunal Superior Eleitoral. De forma que as decisões do juiz eleitoral podem ser objeto de recurso para o TRE. E nós já vimos, mas nós vamos ver de novo, que em regra as decisões do TRE são irrecorríveis. Mas temos algumas exceções nas quais poderemos apresentar recursos para o TSE, cujas decisões em regra são irrecorríveis, mas como exceção poderemos apresentar recursos
para o STF. Então, essa é uma lógica recursal na Justiça Eleitoral que é importante você conhecer. Sempre do menor para o maior, lembrando-se que as eleições municipais são organizadas pelo juiz eleitoral e as eleições gerais vão ser organizadas tanto pelo TRE quanto pelo TSE, lembrando que as eleições estaduais são organizadas pelos TREs e as eleições federais pelo Tribunal Superior Eleitoral, ok? Mas o que é recurso? Qual que é um bom conceito de recurso para que a gente possa entender do que nós vamos falar aqui? Porque é isso, gente, tem uma coisa que a minha esposa sempre fala comigo, que é o seguinte: o óbvio não é óbvio. Ou melhor, o óbvio é óbvio. Para quem? Nem toda informação é óbvia. Minha filha de 5 anos, 6 anos, fala: papai, isso é óbvio. Eu falo: filha, isso é óbvio para quem, meu amor? É óbvio para você. Então, às vezes a gente num curso como esse nosso, que tem público que não é da área do direito, a gente parte da ideia que as pessoas sabem muito, já quando, na verdade, às vezes estão começando agora, e às vezes a gente vai dizendo termos jurídicos aqui que não são tão claros. E talvez você não saiba o que é um recurso. E aí eu trouxe para vocês aqui um bom conceito de recurso para que a gente possa entender de fato do que se trata. Vamos lá, olha só. Eu trouxe o conceito do Ovídio Araújo Batista da Silva. Para quem recurso é o procedimento através do qual a parte ou quem esteja legitimado a intervir na causa provoca o reexame das decisões judiciais. Então, primeira regra é o seguinte: olha, eu tive uma decisão judicial e eu estou falando que eu não gostei dela. Eu não concordo com ela, eu não entendi ela, então eu quero que alguém reexamine essa questão. Então, o recurso é um procedimento por meio do qual a parte interessada ali vai pedir um reexame daquela decisão judicial, beleza? Para quê? Para que elas sejam invalidadas, ou seja, essa decisão, ela diz respeito à lei, então ela deve ser anulada, outra decisão deve ser proferida no lugar dela, ou reformadas. Na verdade, a decisão ela até obedece os pressupostos da lei, só que ela está errada. Então, eu vou corrigir essa decisão pelo próprio magistrado que as proferiu, ou seja, eu viro para quem proferiu a decisão e falo: excelência, por favor, o senhor pode rever a sua decisão, ou por um órgão de jurisdição superior. E aqui vale a pena a gente lembrar dessa lógica. Sempre o órgão de jurisdição superior. Então, as decisões do juiz eleitoral podem ser revistas pelo Tribunal Regional Eleitoral, as decisões do Tribunal Regional Eleitoral podem ser revistas pelo Tribunal Superior Eleitoral e, em hipóteses extremamente excepcionais, a decisão do TSE pode ser revista pelo STF, que é a Corte Constitucional do nosso país. Então, vejam só. A ideia do recurso é pedir um reexame de uma decisão judicial. Essa eu não concordo com ela, eu não a compreendi muito bem, eu quero que ela seja reexaminada. Por quem? Pelo próprio magistrado, que vai ter oportunidade de proferir um juízo de retratação ou de esclarecimento, ou para um órgão de jurisdição superior a ele. Beleza, gente? Então, isso é recurso. Ok? E aí, nós temos que estabelecer também uma diferença entre recursos e impugnações. O que é isso, gente? Qual que é a diferença? Em regra, o recurso, eu quero que uma decisão seja reexaminada. A impugnação, estou dizendo que aquilo ali está errado. Simplesmente assim. Vamos dar um exemplo. Imaginem vocês uma apuração de votos. Apuração manual, como nós tínhamos antigamente, né? Ou pode ser que nós venhamos a ter de novo no futuro muito próximo. Lá eu estou lá fazendo o escrutínio e eu vou tirando. Olha, número 23.569, candidato tal. E aí as pessoas vão vendo aqueles votos e vão sendo contados. De repente falar 23.555. E aí eu estou acompanhando aquela apuração, falo: opa, não é 555 não. Isso aí é 559. Olha isso aqui. Não, isso é um 5. Não, eu estou impugnando essa contagem.
Eu estou dizendo que eu não concordo com ela porque ela é uma contagem errada. Eu não estou submetendo essa decisão à apreciação de outra pessoa. Não estou apresentando argumentos jurídicos dizendo que eu não concordo. Estou impugnando aquela contagem. Diferentemente de um recurso, onde eu vou apresentar argumentos jurídicos para contrapor uma decisão e para que essa decisão possa ser alterada. Conseguem perceber a diferença? Então, a impugnação é uma simples alerta de que aquilo ali não está certo. Ok? Não concordo, isso está errado. Já o recurso é o pedido para que seja reexaminado com base em argumentos fáticos e jurídicos. Tranquilo? Muito importante para nós, aqui no estudo dos recursos de direito eleitoral, é entender os princípios que regem os recursos eleitorais. Quais são eles? Lembrando, o que são princípios, né, gente? Eu sempre gosto de falar e de voltar nessa tecla de novo, pela mesma razão que eu disse 2 minutos atrás. Princípios são valores. São valores que têm o objetivo de orientar. Então, sempre quando eu for elaborar uma norma ou aplicar uma norma, se eu devo me basear nos princípios, nos meus valores. Aquela história, sabe, que os princípios vêm de casa, a educação vem de berço, é mais ou menos isso. Os valores que eu aprendi na minha casa são os valores que eu vou aplicar na minha vida. De honestidade, de fidelidade, de persistência, etc. Eles vão orientar a minha forma de agir. Os princípios no direito vão orientar também. Quem? O legislador, no momento de elaborar as normas, e o intérprete, no momento de aplicar a norma. Ele sempre deve estar atento aos princípios. Beleza? E quais são os princípios que regem o direito eleitoral? O primeiro deles é o chamado princípio da taxatividade. E o que diz o princípio da taxatividade? Ele vai dizer que as espécies recursais devem estar expressamente previstas em lei. As espécies recursais devem estar previstas expressamente em lei. Ou seja, eu não posso criar uma nova modalidade de recurso. As espécies de recurso estão todas previstas, como nós vimos ali atrás, nos artigos 257 a 282 do Código Eleitoral. Eu não tenho como inventar uma espécie nova de recurso. As espécies previstas ali no Código Eleitoral são taxativas, são somente aquelas. Outras podem ser criadas por meio de lei. E essa lei de competência da União, nos termos do artigo 22 da Constituição Federal, que diz que compete privativamente à União legislar sobre direito eleitoral. Beleza? Segundo princípio é o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade. Princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, que diz que é cabível um único recurso para impugnar determinado ato judicial. Então a história é a seguinte: para cada ato judicial eu tenho um recurso cabível. Para decisões interlocutórias eu tenho agravo de instrumento. Para esclarecer decisões eu tenho embargo de declaração. Ok? Para discutir o mérito eu tenho um recurso ordinário, um recurso eleitoral, o recurso especial, a depender do caso. Então, para cada caso, eu tenho um recurso específico, ok? É importante a gente se lembrar também que aplica-se aqui no direito eleitoral também o princípio da fungibilidade. E o que é o princípio da fungibilidade? O que esse princípio nos ensina? Ele permite que um recurso incorretamente interposto seja aceito como adequado, observando-se algumas condições. E aqui, o legislador ele está sendo razoável. Ele está falando o seguinte: olha, é um ramo específico demais do direito. Boa parte das pessoas que vão atuar como advogado ali no direito eleitoral não estão preparadas para aquilo. Não se prepararam, estão ali quebrando um galho de um amigo, é uma justiça especializada. Então ele pode cometer alguns equívocos.
Ele pode, por exemplo, dar o nome de recurso ordinário, quando, na verdade, era um simples recurso eleitoral, um simples recurso inominado. E o fato de eu nomear erroneamente, de eu dar um nome errado a esse recurso, não vai fazer com que ele não seja apreciado. Então, o que eu estou dizendo é esse, olha, se eu obedeci lá direitinho o prazo, se eu apresentei as minhas razões de fato e de direito, e pedi o que deve ser pedido, não importa se eu chamei de recurso inominado ou se eu chamei de recurso ordinário, beleza? Princípio da fungibilidade. Proibição da reformatio impégios. Isso é muito importante também aqui no direito eleitoral. E a lógica desse princípio é o seguinte: se somente uma das partes recorreu, proíbe-se o agravamento da situação sub judice. Então vamos pensar no seguinte: o Olaf ele praticou uma propaganda irregular, beleza? E aí o Ministério Público viu essa propaganda e ajuizou uma ação, fez uma representação, e o juiz condenou o Olaf ao pagamento de uma multa de R$4.000. O limite ali era de R$4.000 a R$8.000. E aí, beleza. Deu a sentença, o Olaf não concordou com a decisão e o Ministério Público também não concordou com a decisão. O Olaf recorreu e disse o seguinte: olha, ô excelência, essa propaganda nem fui eu que coloquei, nem estava sabendo, então eu não mereço ser punido por isso, foi a primeira vez, talvez seja importante o senhor rever e converter em uma advertência, aplicar simples exclusão, etc. O Ministério Público, sabendo que ele era reincidente, achava que a condenação tinha que ser em R$8.000, só que ele não recorreu. Como só quem recorreu foi o Olaf, a decisão do juiz não pode aumentar a penalidade dele. Eu não posso reformar uma decisão para prejudicar uma parte se ela foi a única que recorreu. Se o Ministério Público tivesse recorrido também, aí sim, aí eu ia analisar os dois recursos. O recurso do Olaf, que pediu para excluir a pena, e o recurso do Ministério Público, que pediu para dobrar. E aí eu ia deferir para um ou para outro. Como só uma das partes recorreu, eu não posso reformar a decisão para prejudicá-la. Beleza? Quer ver uma ideia boa? Um exemplo bom desse princípio que se aplica na vida real? Normalmente, quando eu estou corrigindo prova, eu falo com meus alunos o seguinte: gente, tragam para mim se vocês acham que eu tenho algum erro de avaliação. Ou seja, eu te dei 6 e você merecia 10. Traga aqui que eu corrijo de novo. De acordo com esse princípio, quando o aluno pede para eu rever a nota, eu não posso falar: ah, não, você não tirou 6, não, tirou foi 2, eu que errei aqui. Eu não posso reformar a minha decisão em prejuízo de quem está recorrendo. Deu para entender direitinho? Beleza. Próximo princípio. Princípio da dialeticidade. Nesse caso, gente, o direito é uma ciência de dialética. Ela vai se basear em contraditório. Mas, para isso, eu tenho que demonstrar as razões de fato e de direito que justificam a propositura do recurso. Eu não posso simplesmente espernear. Eu não posso simplesmente falar o seguinte: olha, igual Donald Trump nos Estados Unidos, teve fraude nas eleições. Cadê as fraudes? Eu não sei. Eu sei que teve fraude, a eleição deve ser anulada. Não basta que eu diga que eu tenho interesse de recorrer. Ah, eu quero recorrer. Por quê? Porque eu quero. Não. Para que você apresente um recurso, você tem que apresentar razões de fato e razões de direito que vão justificar a apreciação daquele recurso. Esse é o princípio da dialeticidade. Beleza? Outras questões importantes aqui. Quais são os efeitos do recurso? O que o recurso produz ao ser interposto? O que ele vai causar? O primeiro efeito, e o mais importante, é obstar a coisa julgada. E aqui, de novo, cabe uma observação, cabe uma conceituação importante para quem não é do direito. O que é coisa julgada? Né? Vamos lá, as decisões judiciais, normalmente, elas são recorríveis. Em regra, das decisões judiciais, cabem recurso.
Porém, alguém pode optar por não recorrer. E aí vai passar um prazo, o recurso tem tempo, né? Tem prazo estabelecido. Ou vai chegar em determinado momento onde não é possível mais recorrer. Se ocorrer alguma dessas duas situações, essa decisão ela fica irrecorrível. E a decisão irrecorrível, ela produz coisa julgada. E o que é a coisa julgada? Ela criou uma situação onde não se cabe mais recurso. Então, ao recorrer, eu estou obstando que a coisa julgada se estabeleça e não possa mais ser discutida. Beleza? E aí, normalmente, quando a gente apresenta um recurso, esse recurso ele vai ser recebido no órgão jurisdicional superior com 3 efeitos possíveis. O efeito devolutivo, o efeito suspensivo e o efeito substitutivo. Então, os recursos eles podem ter esses 3 efeitos. Vamos entender cada um desses efeitos. Então, lá, o que é o efeito devolutivo? O efeito devolutivo, gente, ele transfere a matéria sob análise para apreciação do órgão judicial diverso, daquele que proferiu a decisão judicial à cor. Então, a história é a seguinte, olha, aplicou uma multa. Eu recebi uma multa por uma decisão judicial. Eu estou recorrendo dessa multa e como essa decisão, como esse recurso vai ter apenas um efeito devolutivo, o efeito que o meu recurso vai ter é o seguinte, olha, tribunal, órgão superior, analisa de novo esse assunto. Eu estou transferindo para você, eu estou pedindo que você analise, estou devolvendo para você, estou dando para você a oportunidade de se manifestar sobre esse assunto. Então é uma mera transferência para outra instituição, beleza? Todos os recursos têm efeito devolutivo, por natureza. Alguns recursos vão ter apenas o efeito devolutivo, mas o efeito devolutivo todos têm. Basta a gente lembrar do conceito de recurso. Lembra? O recurso é o procedimento por meio do qual a parte solicita o reexame da decisão à mesma autoridade que proferiu ou a um órgão superior diverso. Tirando os embargos de declaração, todos os recursos têm o efeito devolutivo. Eu estou transferindo aquela matéria que já foi analisada para outro órgão com competência jurisdicional, ok? O outro efeito que nós temos é o efeito suspensivo. E o que é o efeito suspensivo? A decisão impugnada, ela é privada de produzir efeitos nela determinados enquanto não houver o trânsito em julgado. Então, impede-se a execução provisória. Lá no processo civil, o recurso de apelação, em regra, tem os efeitos devolutivo e suspensivo. Então, vamos supor o seguinte, eu fui condenado a pagar uma indenização de R$10.000. E aí eu recorri para o tribunal. Eu falo, tribunal, suspende, examina esse caso para mim. E, ao mesmo tempo, os efeitos dessa condenação estão suspensos, porque a decisão pode ser revista. Então, o efeito suspensivo suspende os efeitos da condenação. E aqui, de novo, é uma diferença grande que nós vamos ter entre o processo civil e o processo eleitoral. Em regra, lá no processo civil, os recursos têm efeito suspensivo. Aqui não, aqui é o contrário. Em regra, o recurso não tem efeito suspensivo, tem efeito apenas devolutivo. E, por fim, o efeito substitutivo, a decisão do tribunal, a de quem, ou seja, o tribunal para quem eu estou mandando o recurso, substitui a decisão do órgão judicial recorrido. Então, aqui uma decisão dada por um órgão superior vai substituir a decisão dada por um órgão inferior. É a famosa reforma da decisão, né? Então, são 3 efeitos possíveis,
todos os recursos, com exceção do embargo de declaração, com exceção dos embargos de declaração, tem o efeito devolutivo, mas aqui na Justiça Eleitoral a regra é que o efeito suspensivo seja a exceção. Então, em regra, não tem efeito suspensivo, ok? Vamos lá. Olha o que diz, isso está escrito no artigo 257 do Código Eleitoral. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. Olha que norma maravilhosa, trazendo uma regra clara e simples. Os recursos eleitorais não têm efeito suspensivo, essa é a regra. E nos parágrafos, nós vamos ter as exceções a essa regra. Parágrafo 1º. A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, através de comunicação por ofício, telegrama ou, em casos especiais, a critério do presidente do tribunal, através de cópia de acórdão. Parágrafo 2º. O recurso ordinário interposto contra a decisão proferida por juiz eleitoral ou por TRE, que resulte cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo, será recebido pelo tribunal competente com efeito suspensivo. Então, olha que maravilhoso, meus queridos. Em regra, as decisões, o recurso eleitoral não tem efeito suspensivo. Mas, se essa decisão se esse recurso tratar sobre cassação de registro, afastamento do titular ou perda do mandato eletivo, terá efeito suspensivo. Para quê? Para manter a estabilidade. O Poder Judiciário, ele não pode gerar uma insegurança jurídica. E como essas três matérias têm um condão de gerar uma insegurança, vamos supor, olha, eu estou cassando o registro de um candidato. Nós temos aqui uma eleição que dura 45 dias. A pessoa não vai poder fazer campanha. Qual o sentido da decisão do recurso não ter efeito suspensivo? E se eu não conseguir julgar o recurso durante o período eleitoral? Não vai fazer sentido. Ou afastamento do titular. Eu tive uma decisão que afastou o prefeito. Olha o grau de insegurança que o afastamento do prefeito pode ter. Por isso que o recurso, nesse caso, tem efeito suspensivo. Olha, vamos suspender a decisão até que transite julgado. Ou perda de mandato eletivo. Ok? Outra informação importante é que a prestação de contas, as decisões que prestam contas judiciais, prestam contas eleitorais, desculpem, elas também têm efeito suspensivo. Então, se a prestação de contas não for aprovada, ou for aprovada com ressalvas, ou aprovada parcialmente, dessa decisão cabe recurso e essa decisão possui efeito suspensivo. Beleza? Mais algumas informações aqui, de forma geral, sobre os recursos eleitorais. Prazos, gente, é muito importante a gente conhecer a lógica de prazos aqui no processo eleitoral. Olha o artigo 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 3 dias da publicação do ato, resolução ou despacho. Ou seja, em 95% das vezes, o prazo para recurso será o prazo de 3 dias. E é aqui que advogado que não conhece a Justiça Eleitoral dança, porque eles estão acostumados com prazo de 15, lá do CPC. Aqui não, aqui a regra é 3 dias. Não tem uma hipótese que é 5 ou 48 horas ou 24 horas. A regra é o prazo para recurso é de 3 dias, ok? 3 dias corridos. E aí diz a Lei 9504/97, artigo 96. Salvo disposições específicas encontradas nesta lei, as reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato. E aqui também é regra, gente. Quem tem competência em regra, quem tem legitimidade ativa em regra para pleitear algo na Justiça Eleitoral vai ser partido político, candidato ou coligação. E aí,
As reclamações e representações serão dirigidas aos juízes eleitorais, olha aquela lógica nossa lá, nas eleições municipais, aos TREs, nas eleições federais, estaduais e distritais, e ao Tribunal Superior Eleitoral na eleição presidencial. É a lógica, sempre. Menor para o maior. Juiz eleitoral, eleições municipais, TREs, eleições estaduais e federais, e TSE, eleições presidenciais. Ok? Parágrafo 8º. Quando cabível recurso contra a decisão, esse deverá ser apresentado no prazo de 48 horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo a contar de sua notificação. E aqui nós estamos falando de propaganda eleitoral, que nós vamos ter o prazo de recurso de 48 horas. Últimas informações aqui sobre prazos, para a gente finalizar esse nosso primeiro encontro. Diferentemente lá da Justiça Comum, aqui não tem prazo especial para a Fazenda Pública. Lá no processo civil, vocês sabem que a Fazenda Pública tem um prazo especial para recorrer, para contestar. Aqui não. Aqui o prazo é igual para todo mundo. Aqui pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não tem ninguém especial. Ministério Público não tem vantagens, Fazenda Pública não tem vantagens. Aqui é maravilhosa. A contagem de prazos no período eleitoral é em dias corridos e em horas, a depender do caso. Como eu disse para vocês, tem um grande movimento e até alguns entendimentos no sentido de que fora do período eleitoral, o prazo pode ser contado em dias úteis, mas no período eleitoral não tem discussão. Então, a partir do registro de candidatura, qualquer prazo em dias corridos. Beleza? O artigo 259 do Código Eleitoral diz o seguinte: são preclusivos os prazos para interposição de recurso, salvo quando neste se discutir matéria constitucional. Que é isso, gente? Estou falando o seguinte, olha, você tem prazo de 3 dias para discutir aquela matéria. Se você não recorreu, o problema é seu, precluiu, você não pode mais falar sobre isso. A não ser se o assunto em discussão for uma matéria eleitoral. Por quê? Matéria eleitoral não, desculpa, é uma matéria constitucional. Por quê? Porque nesse caso, você terá outros momentos para discutir novamente. Então vamos falar, por exemplo, de uma inelegibilidade. Um candidato apresentou o registro de candidatura, mas ele era inelegível pela lei da ficha limpa. Você vai ter uma ação de impugnação de registro de candidatura, onde você poderá discutir isso. Se o Ministério Público não o fizer durante esse prazo, não pode fazer mais. Agora, vamos supor que uma inelegibilidade seja uma inelegibilidade constitucional. Por exemplo, o indivíduo não é brasileiro, ou não é brasileiro nato para um ou outro cargo. Se eu perder o cargo do recurso contra impugnação de registro de candidatura, eu vou ter o recurso contra a diplomação dos eleitos, para poder discutir uma matéria constitucional. Então, a lei dá uma volta para que a matéria constitucional possa ser discutida novamente em outro momento e não é, portanto, vítima da preclusão. Parágrafo único. O recurso em discutir matéria constitucional não poderá ser interposto fora do prazo. Perdido o prazo numa fase própria, só em outra em que se poderá ser interposto. Foi o que eu disse para vocês. A lei dá uma volta. Você perdeu aqui a ação de impugnação de registro de candidatura, espera o recurso contra a diplomação dos eleitos para que você discuta a matéria eleitoral. Você não vai poder ultrapassar o prazo de 7 dias, que a lei dá, não. Então, prazo é prazo e os prazos são preclusivos. Outra questão importante que difere lá do processo civil. Procuradores distintos em litisconsórcio não enseja prazo em dobro. Então aqui, gente, o processo é para ser célere, o processo é para ser rápido. E, portanto, por essa razão, tudo aquilo no CPC que concede prazos a mais não é aplicável aqui na Justiça Eleitoral. Beleza? Mais 2 informações e a gente termina por hoje.
Vamos lá, súmula 10 do TSE. O que diz a súmula 10 do TSE? No processo de registro de candidatos, quando a sentença for entregue em cartório antes de 3 dias contados da conclusão ao juiz, o prazo para o recurso ordinário, salvo intimação pessoal anterior, só se conta do termo final daquele trido. Então aqui, gente, a lógica é o seguinte. Normalmente, o juiz tem 3 dias para poder apresentar a decisão com relação ao registro de candidatos. O processo vai concluído para o juiz, ele tem 3 dias. E aí, o juiz, às vezes, ele entrega o processo antes desses 3 dias. E o advogado não está preparado para isso, ele está contando com aqueles 3 dias. Nesse caso, o prazo só vai começar a correr após os 3 dias. Ainda que o juiz decida no primeiro dia, o prazo só começa a correr após o 3º dia, a não ser que ocorra uma intimação pessoal. Então vamos supor que o advogado está lá na secretaria, está lá no cartório, o escrivão, né, o chefe de cartório, vê, ó, doutor, tem uma publicação aqui interessante para o senhor. Aí começa a contar dali. Mas em regra, o prazo começa a se contar apenas após o 3º dia. E por fim, gente, é importante ressaltar que as decisões administrativas dos tribunais são irrecorríveis. Como assim, professor, as decisões administrativas dos tribunais são irrecorríveis? Vamos lá. Nós temos que lembrar que o tribunal, ele é um órgão judicial, ele possui competências jurisdicionais, porém, ele tem também competências administrativas. O tribunal deve fazer a gestão dos seus servidores, por exemplo. Então vamos supor que o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Minas Gerais esteja fazendo um desconto indevido na folha de pagamento dos servidores. Está tributando, por exemplo, auxílio creche, que não é tributável. E aí eu, sou servidor, tenho um conhecimentozinho sobre direito tributário, falo, opa, essa tributação aqui é indevida. Eu vou fazer um requerimento administrativo para o tribunal. Eu falo ao tribunal, estou vendo aqui que você está tributando auxílio creche, você não pode fazer isso não. Então eu queria que você me devolvesse esse dinheiro. Esse seu desconto aqui foi indevido. O tribunal vai se reunir e administrativamente vai decidir. E provavelmente o tribunal vai pensar, olha, se eu der isso para ele, todo mundo vai querer e eu estou perdido. Aí o tribunal vai negar o meu pedido. Dessa decisão do tribunal que negou o meu pedido, então veja, uma decisão administrativa, não cabe nenhum recurso. Ela é irrecorrível. Porém, eu posso judicializar. Não tem problema não. Eu impetro um mandado de segurança para o próprio tribunal. E aí o tribunal vai exercer jurisdição. O tribunal não vai mais decidir administrativamente. Ele vai julgar judicialmente, no exercício da jurisdição, o meu pleito. E se ele negar de novo, e ele vai negar, porque é o mesmo tribunal, dessa decisão judicial cabe recurso. Beleza? Então, a decisão administrativa é irrecorrível, a judicial não. Tranquilo, gente? E com isso, nós terminamos esse nosso primeiro encontro, onde nós trouxemos algumas regras gerais sobre os recursos eleitorais. Em breve, depois que eu tomar um cafezinho, comer um pão de queijo aqui de Belo Horizonte, a gente vai falar sobre os recursos eleitorais em espécie. Muito obrigado a todos vocês. Que sua presença são um sinal de prestígio para a minha aula. Obrigado por vocês terem confiado ao Aprova, a aprovação de vocês. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau!